Ok. Que permitem, efetivamente, melhorar, medir, aferir, depois implementar ações com base no que foi definido e, por fim, monitorar para verificar qual foi o impacto. E falamos de ações no âmbito de webinars e temáticas específicas relacionadas com stress, com ansiedade, como lidar com um conflito, como lidar com o marketing, o digital manager, que hoje é uma função bastante importante, o apoio psicológico em condições de segurança e confidencialidade, que ao fim e ao cabo é esse o tema deste webinar, é partilhar um pouco a experiência que a Rosa e o Paulo têm neste âmbito, porque efetuam este tipo de ações em empresas, e partilhar a forma, o que é que se consegue, qual é que é o objetivo de um apoio psicológico nas empresas, o que é que se consegue, como é que se pode implementar, quais são os cuidados que temos que ter, e no final, qual o resultado que sentem que os colaboradores têm quando uma empresa disponibiliza este tipo de apoio, e eu acredito que nos dias de hoje é extremamente importante ter este apoio para tudo que todos nós enfrentamos e que passamos. Mas eu já não vou falar mais sobre a Bright Bee, o objetivo não é a Bright Bee, é sim falarmos sobre o apoio psicológico e apoiar a implementação. E para isso temos aqui a Rosa e o Paulo, que eu não vou apresentar, porque melhor do que ninguém eles conseguem se apresentar melhor do que eu. Só posso dizer que tenho uma gratidão enorme pelos dois, pelo apoio que estão a dar à Bright Bee e pelo esforço que fazem em conjunto por forma a conseguirmos pôr este projeto em cima e a andar. E o meu obrigado uma vez mais. Passo a palavra à Rosa, porque a boa educação diz-nos, Paulo, peço desculpa, mas a boa educação diz-nos que as senhoras são primeiro. Pronto, primeiro de tudo queria desculpar aqui o meu background, mas eu estou em Porto Covo, só para fazer ciúmes à inveja, mas pronto. Portanto, o que é que eu queria dizer? Que o meu nome é Rosa Castro, tenho a especialidade pela Ordem dos Psicólogos sou psicóloga e tenho a especialidade em clínica. Fiz também pós-graduação em terapia conjugal, sexologia, neuropsicologia, depois fiz psicoterapia e trabalho a nível de clínica privada e em empresas, a dar formação, webinars, workshops e aconselhamento psicológico, que hoje em dia já não consigo ter mãos a medir, porque com este segundo confinamento então foram bastantes os pedidos, porque se começou a reconhecer que realmente mas vamos falar disso mais à frente. Portanto, mas é o que eu gosto de fazer, é a minha vida, foi para isto que eu estudei, acho que é a minha vocação, que é ajudar os outros no bem-estar psicológico. Obrigado. Bom, chamo-me Paulo Cravo, também sou psicólogo clínico, sou especialista em clínica e da saúde, também pela Ordem dos Psicólogos. Tenho formação específica em intervenção na crise e catástrofe e estou também a exercer funções em clínica privada. Vou dividindo agora o meu tempo entre a clínica privada e de facto, a intervenção em organizações no sentido daquilo que é a promoção da saúde mental. E tem sido uma experiência, como a colega Rosa referiu, que tem vindo a aumentar em termos de quantidade e dificuldade para de facto fazer face a tudo aquilo que neste momento são as necessidades, tanto do ponto de vista da prática clínica individual, como da parte das organizações, que se começa a ver também mais cuidados com esta temática. Daí o meu grande obrigado por se disponibilizarem este tempo dentro das vossas completas agendas, não é? Pronto, e avançando um pouco no tema, eu penso que primeiro de avançarmos para o apoio psicológico e perceber qual é que é a importância do apoio psicológico, como é que se pode fazer, será eventualmente abordar um pouco o que é que origina a necessidade desse apoio psicológico, não é? E portanto, eu leigo que sou nesta matéria, identifico áreas como o stress, a ansiedade, que nós todos vamos ter que identificam. E portanto, acho
pertinente que abordemos esse tema, não é? Como é que nós podemos reconhecer ou identificar que estamos numa situação de stress, ou uma situação que estamos a viver em stress e ansiedade permanente, que depois tudo isto nós sabemos que vai resultar num burnout quando não é devidamente acompanhado e seguido. Gostaria um pouco de ouvir a vossa experiência na temática. Bem, de facto, a prevalência dos problemas de saúde mental nas empresas, isto feito por vários estudos, não só europeus, mas também portugueses, definem como os principais problemas os relacionados com o stress, com a ansiedade e burnout, depois podemos também falar um pouco dessa diferenciação, e a depressão. E naturalmente que o stress geralmente no trabalho ocorre quando alguém sente que as exigências são maiores do que as suas próprias capacidades. E isso depende também, esta leitura depende muito daquilo que é a capacidade que cada um vai sentindo em cada momento para enfrentar as exigências do trabalho, porque há mais vida para lá do trabalho e, por exemplo, pegando agora naquilo que nós estamos hoje todos a passar, a sensibilidade que se tem que ter para de facto identificar e intervir o mais rapidamente possível nestas 3 grandes dimensões referidas é cada vez mais premente. Isto do ponto de vista daquilo que são a prevalência dos problemas que estão a ser detectados nas empresas, não só agora, mas no passado recente. E tudo o que tem, que nós falaremos mais à frente, de implicação naquilo que é os resultados líquidos das empresas com a penalização daquilo que é o déficit de saúde mental que se está neste momento está de alguma forma mais visível, mas que sempre existiu e infelizmente continua a existir com mais prevalência daqui para o futuro, pelo menos no futuro próximo. E o que estamos a constatar é que nesta altura pandémica estamos a constatar que, apesar das pessoas estarem em casa, e ao princípio foi uma alegria para muitos e uma mudança até bem-vinda o ficarem em casa, neste momento o que nós pensávamos que ia durar uma semana ou 2 já dura 52. Portanto, as pessoas já estão a ficar saturadas, o espaço, estarem no mesmo espaço onde é o seu espaço supostamente era o espaço de relaxamento e de lazer e de estar com a família, neste momento é o trabalho, de socialização, quando querem falar com os colegas estão no mesmo espaço e falam através de videocalls, portanto isto tudo está-se a tornar em algo que as pessoas não estão a saber lidar. E este apoio psicológico tem vindo a ajudar a dar-nos ferramentas para lidar com os mesmos e com técnicas, ferramentas, coping skills, portanto, capacidades para a pessoa, nós não sabemos quanto mais tempo é que vamos ficar, pode ser um mês, e isso é um dos problemas, é as pessoas não estarem preparadas, nós não estamos preparados, ou o stress, muitas vezes, e a ansiedade é criada exatamente por a pessoa não ter capacidade para lidar com a incerteza, e neste momento, mais incerteza que isto, mais incerteza nos tempos que estamos a viver, é quase impossível. E eu diria que há aqui um fator extremamente importante que vale a pena tocar, está relacionado, que é o impacto que este stress e esta ansiedade têm efetivamente financeiro nas empresas, não é? Porque nem sempre é visível, não é? São fatores que na gestão de uma empresa nós não nos apercebemos que o stress e a ansiedade têm, não é? E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o stress e a ansiedade ele vai se mostrar em nós de uma determinada forma e tem algumas consequências ao nível de absentismos, presentismos e outros fatores deste género, não é? Vocês têm sentido isso? Quais são, numa empresa, quais são os fatores que vocês identificam ou que conseguem verificar que uma empresa pode utilizar para identificar efetivamente o valor que está em termos de prejuízo, se é que podemos falar nisto um prejuízo, não? Do meu ponto de vista, isto de alguma forma citando
Um estudo que foi feito do Mental Health of Work Report em 2017, portanto bastante antes disso, o estudo apontava que 3 em cada 5 colaboradores, portanto 60%, experienciam problemas de saúde psicológica. Isto no inquérito foi feito, no estudo que foi feito, no ano anterior, portanto em 2016. Portanto, isto quase um terço foi diagnosticado com um problema de saúde psicológica, sendo que a depressão, como tínhamos falado há pouco, a ansiedade, são de longe os mais comuns. E, pegando nisto, é de facto, eu julgo que a Rosa também com a experiência que tem confirmará, são de facto a larga maioria dos problemas que nós nos deparamos e que as empresas têm que combater, é de facto problemas desta natureza. E o Nuno estava a falar em números, eu por acaso tinha consultado há relativamente pouco tempo números de alguns estudos. Isto são números que para mim, isto, a nível europeu, que ultrapassam quase a minha compreensão, mas um dos problemas de saúde psicológica, cuja primeira consequência é a redução da produtividade, falaremos um pouco mais à frente, custa, nesse estudo também estava apontado, 136 bilhões de euros por ano na Europa. E nós temos que um estudo em Portugal da ordem psicológica que fala num % da faturação de uma empresa, em média, não é? Sim, sem dúvida, e de facto, por isso é que é profundamente e cada vez mais premente e mais importante estarmos atentos àquilo que são os sinais frequentes, como não tinha falado há pouco, não é? E que podem ter impacto, portanto, os sinais frequentes que nos ajudam a determinar as necessidades dos colaboradores, de forma mais coletiva ou individual, e isso, os sinais frequentes, para além da agitação interior, aquela conhecida a maior manifestação da ansiedade e do stress, a irritabilidade e impaciência, que geralmente tem como consequência o aumento dos conflitos interpessoais. Dentro das empresas isto acaba por ter depois um impacto muito grande no bem-estar dos colaboradores, a parte da depressão ou a sintomatologia depressiva, a apatia, perda de interesse no trabalho, que é aqui que começa depois o presentismo, muito do presentismo, não tanto como o absentismo. E os problemas de sono, problemas de concentração, são dos mais comuns, daqueles que nós vamos tendo em mãos naquilo que é a nossa experiência nas organizações. Algo que eu gostaria de acrescentar é o que se está a verificar também nas empresas cada vez mais, é o aparecimento de conflitos. E isto porque a forma de comunicar entre os colaboradores, principalmente aqueles que estão a trabalhar em remoto, em casa, é totalmente diferente. Portanto, se antes a pessoa juntava-se ao pé da máquina de café ou no almoço para discutir qualquer problema que tinham, neste momento já não é o caso. Com uma simples... as mensagens escritas hoje em dia são... O ideal é o meio de comunicação ideal para misinterpretações, para interpretações mal interpretações e para as pessoas, quando as pessoas estão mais fragilizadas, acabam por ter uma percepção ou personalizar essas mesmas mensagens à maneira do seu humor na altura. E isto está a criar muitos conflitos. Mais uma vez é algo novo, não é? Mas o que eu estou a constatar, isto já vamos há um ano, não é? Algumas empresas, há muitas que começamos agora a trabalhar, outras já estamos a trabalhar desde o início, aquelas empresas disseram, não, vamos já começar, as coisas estão controladas, mas muitas empresas começaram a ter bastantes conflitos internos entre os colaboradores, que não havia antes, exatamente por causa disto, porque a comunicação, como nós sabemos, 50% é a linguagem corporal, 30%, mais de 30%, 35% a 38% é tom de voz, e só à volta de 7% a 10% é que é o que nós dizemos. Portanto, se nós estamos a trocar mensagens, estamos só a trocar letras, frases, não estamos a mostrar a intenção das emoções, não estamos a partilhar emoções e, portanto, aqui há muito espaço para más interpretações. E isto está a criar conflitos, está também a deixar que as pessoas se afastem um pouco da cultura da empresa,
e temos atuado sobre isso também. Não só, portanto, estávamos a falar, o Paulo falou daqui do apoio, tanto a nível em massa, em grupo, estamos a fazer workshops nesse sentido, dos digital leaders, como o Nuno há pouco disse, portanto, como liderar digitalmente, como comunicar, e isso é muito importante, porque depois estes conflitos fazem com que a pessoa também procure o apoio psicológico. Muitas vezes, eu estou-me a sentir assim, e quando vamos, às vezes, dissecar um pouco, acabamos por ver que estes conflitos também estão a acontecer não só pelo ambiente da pessoa estar só em casa, mas também, ou estar em confinamento, mas também por causa de os conflitos que estão a acontecer e do seu desligar dos colegas que antigamente era muito mais pessoal, não é? Bastante Só para interessante. acrescentar, Força, Paulo, força. Nuno, só para acrescentar uma coisa ao que a Rosa está a dizer, porque de facto isto amplifica as dificuldades de comunicação e o aumento dos conflitos interpessoais, amplifica todos os fatores inerentes àquilo que é o stress no trabalho. E por isso é que é muito importante, e esta que era a parte também, perceber e identificar, e por isso é que esse trabalho é feito em campo, não é? Identificar quais são as diferenças entre, em primeiro lugar, ter bem definidas as diferenças entre o stress, a ansiedade e o burnout, porque eles acabam por se influenciar mutuamente, mas são coisas diferentes, portanto exigem uma abordagem e uma atenção diferente, para que depois toda e qualquer intervenção planeada seja o mais efetiva possível. Achei bastante interessante o que a Rosa falou, que é um mail pode, e resumindo, um mail pode, ou um ping num hangout, num chat, pode destruir completamente tudo. E eu vou falar de uma experiência. Eu já recebi pings e e-mails em que eu olhei para o mail e que não conheço as pessoas, porque estão todas em trabalho remoto, que eu olhei para o mail e a minha primeira reação foi: mas o que é que está aqui a acontecer? Não é? E depois, como eu sei que não posso responder no momento, não é? Paro, deixo ficar em repouso e a seguir pego naquilo e a minha visão já é completamente diferente, não é? Mas este é um processo, isto é ensinado, não é? Portanto, e daí os webinars do Digital Leader, ou eu vou até mais do que Digital Leader, é como comunicar digitalmente nos dias de hoje, não é? Portanto, é bastante diferente. Ok. Agora, iniciando propriamente a nossa temática, o nosso tema de hoje, que é o apoio psicológico nas empresas, e considerando que efetivamente tudo que é stress, ansiedades, são realidades bastante acentuadas hoje em dia, em que medida, e eu fazia duas perguntas. A primeira é: em que medida o apoio psicológico pode apoiar os colaboradores, não é? E ajudar a eliminar, não diria, mas a diminuir estes fatores, e a seguir, e podemos passar a seguir, que é o apoio psicológico, não é? Em que é que consiste o apoio psicológico, não é? Bem, Posso passar a palavra. Força, Paulo. Pronto, isto do ponto de vista formal, de facto, e quase by the book, nós podemos definir o apoio psicológico ou o counseling como uma intervenção que tem como um objetivo fundamental promover a adaptação da pessoa nas suas múltiplas vertentes, através da promoção do sentido de bem-estar, do suporte emocional, a resolução de crises, e principalmente a ajudar a promover a capacidade que cada um tem de tomar decisões conscientes, aquilo que nós chamamos também a autodeterminação, as suas próprias decisões conscientes. Portanto, é algo sempre muito mais focado para a ação, por exemplo, comparando com uma intervenção do ponto de vista mais psicoterapêutico, não é? Que está mais vocacionado até para a reflexão. E este apoio está geralmente sempre mais focado na ação, não é? Portanto, no sentido de promover esse tal autoconhecimento com vista à promoção dessa mesma autodeterminação. Isto é de forma resumida e, de facto, o apoio psicológico nas empresas pode diferir, falaremos talvez um bocadinho mais à frente, do contexto clínico, porque estamos num setting diferente, mas tem como base, e não podia ser de outra maneira, segundo o nosso código deontológico e a ética, como base aquilo que é uma intervenção
terapêutica tradicional numa clínica. É o que se pretende, maximizar essa... Exatamente. E eu cada vez mais creio que, apesar dos workshops serem muito importantes e os webinars nas empresas, até para chegar a mais pessoas, os slots que nós temos para... Eu posso, por exemplo, dar o meu exemplo. Nós tenho alguns slots com algumas empresas de 2, 3 horas por semana. Neste momento estamos a dobrar e a triplicar, porque as pessoas cada vez mais procuram uma ajuda individual, porque cada um está a viver isto à sua maneira. E as pessoas são todas diferentes, as pessoas são todas individuais, as pessoas todas têm... Nós não temos que estar à espera que pessoas que tenham educações diferentes, culturas, pais, experiências, valores, crenças, que nós consigamos ter um panfleto que dê para todos. A verdade é que cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem as suas necessidades e então procuram este apoio psicológico. E engraçado, o que eu vou mencionar aqui é quando começamos este apoio psicológico, principalmente em empresas novas, há algumas empresas que já trabalham há bastantes anos, mas quando começamos com estas empresas novas, ainda há pouco tempo começámos uma, e o engraçado é que vem, por exemplo, só 1 ou 2 pessoas. Apesar de termos os canais de comunicação próprios e que asseguramos toda a confidencialidade. Mas aos poucos vai aumentando, exatamente porque vão falando uns com os outros. No outro dia era uma pessoa que estava com ataques de pânico, então disse à colega, e a colega disse, olha, mas eu falei com a psicóloga, pá, e ajudou-me bastante. Também vem, depois esta fala a outra, e começa-se a desmistificar um pouco aqui aquilo do ir ao psicólogo, não é? Porque noutros países o ir ao psicólogo é a mesma coisa que ir ao café. Olha, vou ao meu psicólogo, ou seja aquilo que for. Aqui em Portugal é que... E mesmo assim já está muito melhor, não é, Paulo? Mesmo assim, as pessoas já ir ao psicólogo já é uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, mas os maluquinhos vão aos psicólogos? Eu disse, não, os maluquinhos não vão lá, só vão os inteligentes. Os maluquinhos não vão lá. Quem vai é aquelas pessoas que acham que realmente têm, todos temos coisas para trabalhar. Mas é interessante este facto, porque as pessoas começam com pezinhos de lã ao princípio, está um psicólogo na empresa, eu não quero ser, mas depois acabam por aderir e falar abertamente nisto, e o que é muito, muito bom para eles. E isso, já agora aproveito para acrescentar um bocadinho àquilo que a Rosa está a dizer, porque a perspectiva, principalmente nas empresas, e deveria ser generalizado pela sociedade, e agora hoje começa-se a falar mais disto também, por razões óbvias, mas é que tudo isto e todas estas intervenções passam por promover a saúde mental. E a saúde mental não é só a mera ausência da doença, não é? A saúde mental é promover um estado de pleno bem-estar. E por isso é que muitas vezes o estigma por trás da dificuldade da implementação de determinados projetos, principalmente em empresas, porque são mini-comunidades, acaba por estar a ser um pouco desmistificado e, como a Rosa referiu, de facto, vai sendo um processo às vezes lento, mas tudo depende também com a forma como os projetos são organizados dentro dessa própria empresa. E isso é importante também ter em conta. E, portanto, evitar o estigma e tentar minimizar o impacto que ele tem. Mas vocês abordaram um tema que para mim é importante, que é o estigma que existe relativamente ao eu fui à psicóloga, não é? Eu fui à psicóloga, não é? Eu dizer isto em minha casa é perfeitamente aceito, não é? Portanto, as pessoas que vivem comigo aceitam, porque sabem que eu estou lá. Agora, eu dizer isto numa empresa, eu fico logo a pensar, mas se eu digo isto numa empresa, ou se o meu chefe sabe que eu vou regularmente à psicóloga, ele vai pensar que eu sou maluquinho e vai-me começar no trabalho
eu não digo a pôr-me de lado, mas de alguma forma pode influenciar o facto de eu ter ido ao psicólogo, não é? Isto é um ponto. O segundo é, e pegando no que a Rosa falou, que é, eu não vou, porque eu tenho medo e, portanto, se eu digo que vou ser conotado como maluquinho. Então, como é que eu asseguro que eu consigo marcar a minha sessão com o psicólogo e mais ninguém sabe? E como é que eu asseguro, sobretudo, que eu depois de ter estado aqueles 20 minutos ou 1 hora, porque também podemos falar um pouco sobre a duração a seguir, e portanto, como é que eu sei que o psicólogo não vai imediatamente dizer aos recursos humanos que quem teve hoje em dia na sessão de hoje foi este, com este problema, aquele. E portanto, isto eu acredito e que é uma realidade e é um entrave, não é? E é um entrave. Agora, como é que nós conseguimos ultrapassar todo este estigma que existe relativamente, e que o Paulo falou muito bem, na sociedade hoje em dia, não é? Rosa, posso pedir a ti, porque tentar dizer sempre a ser o Paulo e eu gostaria que agora fosse... intercalando, não é? Justiça. Pronto, este estigma que há dentro das empresas, da minha experiência, é aquilo que eu te estava a dizer. Sim, existe ainda algum estigma, só que sabes que as empresas que acabam por aderir ao apoio psicológico, por si, já são empresas que têm algum cuidado com os seus colaboradores, que sabem que o stress e a ansiedade é totalmente normal. Eu tenho no meu apoio psicológico líderes, managers, diretores, eles próprios. Ainda no outro dia tive um que disse, eu estou a passar aqui uma dificuldade, pode-me ajudar com isto. Portanto, eu acho que já estão muito abertos a esse apoio psicológico. E não há esse estigma, eu pelo menos não noto esse estigma de se estás a ir ao psicólogo é porque és maluquinho. Não, pelo contrário. São os próprios team leaders às vezes que dizem vai falar com a psicóloga porque tu hoje estás um bocadinho irritada, ou se calhar isso é um sinal. Eles próprios, nós temos formação própria para os team leaders e para os leads, portanto eles próprios já reconhecem alguns sinais e são eles próprios que enviam os seus colaboradores para vai lá falar com o psicólogo, aqui ia-te fazer bem. Isto na minha experiência, porque como eu digo, as empresas que recorrem a este serviço já são empresas que eles veem que está a ter resultados, que eles veem que melhora bastante o bem-estar dos seus colaboradores e, consequentemente, a produtividade. E são pessoas que apostam nisto e que acreditam. Pronto, eu chamo mais à frente, mais avançados. Sim, e de alguma forma estou totalmente de acordo com o que a Rosa diz. E acho que uma das formas de ir também trabalhando esse estigma não é por uma parte, não é por alguma razão que apenas 10% mais ou menos das empresas em Portugal é que têm este tipo de intervenções virados para a saúde mental. Portanto, de facto ainda há algumas dificuldades, mas como a Rosa disse, aquelas que estão sensibilizadas para isso acabam por... 10%, Paulo, não sabia desta estatística, isto já é bastante. Muito obrigado, Paulo. Que era muito... É verdade. Exatamente. Não, 10% é muito. Vais ter que partilhar esse estudo comigo, Paulo, por favor. Tenho aqui um gráfico, mas de facto há mais ou menos 10%, foi aquilo que foi calculado. Eu procurarei depois onde obtive esses dados e passo a enviar, mas 10%, quer dizer, é bom para Portugal, mas 10% é pouco no universo das empresas, não é? E por isso é que eu concordo totalmente com a Rosa, quando a Rosa diz que, de facto, as empresas que procuram já têm uma sensibilidade, uma disponibilidade para encarar este tipo de serviços de uma forma muito mais ágil, até porque, como nós referimos e provavelmente iremos ainda conversar sobre isso, o impacto que tem a prevenção da saúde mental numa empresa é enorme a nível de números, não é só ao nível do bem-estar como algo que possa ser observável. E eu julgo que a melhor estratégia é realmente a normalização deste tipo de intervenções. E isso passa muito também para que devem ser sempre apresentados e comunicados os objetivos de forma bem clara,
para que a compreensão das intenções e os benefícios para a comunidade de colaboradores, e para, seja vertical ou horizontalmente, comecem a aceitar. Toda a forma como é comunicado e explicado as intenções vai promover essa aceitação, e por isso é que ela deve ser feita de forma, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, de forma clara e transparente para todos os colaboradores, sejam eles quais forem, e apresentado como, de facto, um projeto, não é? Onde está incluído, não só, mas incluído, o apoio psicológico mais individualizado, não é? E por isso é que, como o Nuno também estava a referir há pouco, é importante depois criar também as condições, não é? Os canais de comunicação próprios, de preferência, se presencial, que agora há menos por causa do trabalho online, também com um local próprio e afastado sempre que possível, da zona da ação dos colaboradores, para que possa ser garantida a privacidade ao máximo, que é aquilo que nós vemos que pode ser beliscado por vezes, não é? Visto que a confidencialidade estará sempre por via daquilo que é o trabalho e do código deontológico que nos orienta, não é? Dois pontos que tu referiste que para mim são importantes. O primeiro é como é que nós implementamos isto, não é? Como é que tu implementas? E a experiência que nós temos na Brightbee é que a implementação, a forma como é implementado dita o mais rápido sucesso da implementação. Obviamente, não é uma ação única, tem que estar única, terá resultados, não temos dúvidas disso, mas o resultado na saúde mental será muito, muito superior quando acompanhada com o tipo de ações, de workshops, webinars, perfeitamente dedicados a temáticas que são identificadas no âmbito do apoio psicológico. Portanto, o apoio psicológico será um bom veículo para aferir, isto é a minha opinião, para aferir, e que o constatamos afere efetivamente a saúde mental, e depois um outro conjunto de medidas e de workshops, webinars perfeitamente direcionados, e nós na Brightbee o que fazemos não são webinars standard, são adaptados a cada uma das empresas, à cultura da empresa, digamos, aquela população de colaboradores que lá estão, com as características dele, não é? Isto é um facto que eu acho que é importante, e gostaria de ouvir o vosso comentário também em termos desta forma de abordar. O outro ponto é a relação com os números, não é? Eu tive acesso, até foi a Rosa que me enviou já há algum tempo, acesso a um estudo da ordem de psicologia, e 2 números me saltaram à cabeça, não é? Um deles foi o número de dias, em média, que as empresas perdem por colaborador relacionados com questões de stress, ansiedade, não é? E que culminam ou não em burnout. E estamos a falar de um número à ordem dos 19 dias. Portanto, ou seja, 2 meses, se contarmos o mês de férias e pusermos isto... 19 dias por ano. Exatamente, por ano, exatamente, obrigado. Portanto, se nós colocarmos o mês de férias mais estes 19 dias, estamos a falar que um colaborador em média pode trabalhar 10 meses numa empresa, não é? Portanto, isto só o impacto financeiro disto, e eu quando falo em impacto financeiro é relacionado com o facto de não estar lá, mas também com o presentismo que está e não está. Eu estou, mas não estou, não é? E o resultado global nisto tudo, numa faturação em média, é 1%. Ou seja, eu imediatamente 1%, se eu faturar 1 milhão, estou a deitar 100 mil fora. Não é? Ou 10 mil fora, não é? Portanto, E uma coisa, Nuno, o presentismo acaba por ser pior que o absentismo, porque o absentismo muitas vezes é por baixa e a baixa é paga pelo Estado. E o presentismo não. O presentismo, os colaboradores estão lá, só que estão praticamente ausentes porque não têm a capacidade para produzir da forma como poderiam produzir, ou porque estão ansiosos, ou porque estão com ataques de ansiedade, ou porque estão depressivos, e então estão presentes, mas não estão. E acaba por ser um custo muito maior para as empresas. Isso é verdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E são custos que a maior parte das empresas não se apercebem. Acredito que sim, que aquelas que estão a implementar já se aperceberam, e o retorno do investimento feito em apoio psicológico, porque também não falamos de valores perfeitamente proibitivos, é rápido, é imediato. Não é? Porque começa-se a ver com o tempo, a haver um decréscimo ao nível um aumento da produtividade e, consequentemente, diminuição de conflitos, a diminuição do presentismo, a diminuição de um conjunto de fatores que
que afetam a rentabilidade da empresa no final. Este é um ponto. O outro ponto que eu gostava também de ouvir o vosso comentário é a forma como nós implementamos nas empresas esta parte do apoio psicológico, não é? Portanto, com a parte do canais perfeitamente dedicados, individualizados de comunicação, que mais ninguém tem acesso a eles, não é? É a liberdade do colaborador de utilização do veículo de comunicação preferencial, não é? O tipo de comunicação que é feito depois com os recursos humanos ou com as FIAs na empresa, não é? Todos estes pontos que têm efetivamente um impacto que podem ou não ditar o sucesso mais rápido ou não do apoio psicológico. Essa Paulo. articulação... Ok. Estou a trocar as voltas hoje, Rosa. Já tínhamos começado, de facto, a aflorar um pouco isso, e essa implementação depende... aliás, a implementação depende a disponibilidade também e a aceitação de alguns pressupostos por parte das empresas, não é? Mas a implementação, em primeiro lugar, o aconselhamento ou o apoio psicológico dentro das empresas deve ser gratuito, não é? É um serviço que se oferece aos colaboradores e preferencialmente disponibilizado durante o período de trabalho. Isso é importante do ponto de vista da gestão do tempo dos colaboradores, porque provavelmente não teria o mesmo efeito se por acaso as pessoas tivessem que ou pudessem utilizar apenas os serviços de apoio psicológico depois das horas de funcionamento, não é? Claro. Ou na hora do almoço, ou algo assim. Claro que as pessoas têm as suas vidas e muito bem querem ir aproveitar o resto dela. Os canais de comunicação próprios são importantes, também como acho que a Rosa tinha focado, isto é, geralmente os pedidos para marcação são feitos através, no meu caso, por exemplo, através do e-mail pessoal. As pessoas mandam um e-mail para o meu e-mail pessoal, é agendado uma hora e nas empresas com que eu colaboro as pessoas não têm que dar grandes justificações, até podem dizer, até porque isto faz já parte um pouco da rotina, dizerem que têm a hora para ir ao psicólogo ou conversar um bocadinho e tudo mais, e não são levantados quaisquer obstáculos, pelo menos na experiência, felizmente, que tenho tido. E depois é tal necessidade, sempre que possível, de encontrar um espaço fechado, obviamente, que promove a privacidade e de preferência também, como tinha dito há pouco, afastado do local onde habitualmente os colaboradores desempenham as suas funções. Eu só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é importante, porque a principal responsabilidade do psicólogo é, em primeira instância, para com as pessoas que procuram os seus serviços. E isto são os colaboradores, por exemplo, os colaboradores ou outros, não interessa a hierarquia dentro da companhia. Por esse motivo, o reconhecimento da autonomia dos psicólogos que prestam este serviço, a autonomia profissional deve ser garantida e sempre comunicado quando estabelece essa cooperação com a empresa, para que, de facto, as coisas possam ser agilizadas depois a partir do pressuposto certo, porque é a única forma de garantir uma prática adequada, até por via da promoção da confiança nos colaboradores, não é? Sim, sem dúvida, é extremamente importante. Aliás, eu pessoalmente com uma das empresas, eles queriam fazer as marcações através da plataforma. Eu disse ao Adilos, eles disseram não, mas nós fazemos tudo através das plataformas, e eu disse então não vamos fazer, se calhar o counseling é melhor, portanto, contactar outra pessoa, porque não é viável, as pessoas não querem ser expostas, e nós, mediante o nosso código de ética e deontológico, não podemos estar a expor as pessoas que vêm falar connosco. Isto deve ser totalmente confidencial. Portanto, e realmente, o que é que acontece? Claro que há pessoas que não se importam de se expor dessa forma, outros psicólogos não se importam de fazer através de plataformas, mas não creio que seja a forma correta, porque as pessoas devem sentir seguras ao procurar um psicólogo, e devem sentir seguras na confidencialidade que
daquilo que a pessoa, ou do problema que vai levar, seja ele profissional ou pessoal. E isto é muito importante. Isto é meio caminho andado para que as coisas corram bem e para que a terapia tenha sucesso. Não se pode estar... é evidente que depois o que é que nós articulamos com as empresas, é verdade, articulamos quantas pessoas vemos, qual é o espaço de utilização no slot que é adquirido pela empresa. Por exemplo, se a empresa adquire um slot de 3 horas, nós dizemos sim, olha, por exemplo, este mês conseguimos ver 3 pessoas nesse slot porque eram todas novas e precisamos de 1 hora para cada pessoa. Mas há alturas em que conseguimos ver 6, porque é um check-up só, para saber se a pessoa fez os exercícios, para saber como é que a pessoa, só para saber como é que a pessoa está. E aí podemos ver 6 num slot. E aí nós damos esses números às empresas. Mas são números, não são nomes, não são pessoas, não são o que é que se passa na terapia em si, não é? Perfeito. Eu ia fazer aqui um resumo e pedir depois o vosso comentário para deixarmos ficar um tempo final para perguntas de quem está a participar, para podermos apoiar e ajudar nas dúvidas que tiverem. Portanto, eu resumindo, diria que efetivamente quer stress, quer ansiedade são realidades que cada vez mais crescem nas empresas pelos fatores, infelizmente, que todos nós conhecemos, não é? E que tudo isso tem um impacto direto na empresa, ao nível da geração de stress nos colaboradores, irritabilidade, ansiedade e, sobretudo, conflitos entre eles. Porquê? Porque estamos todos a trabalhar em casa e, como a Rosa disse muito bem, 70% ou 70%, 80%, corrijo-me se eu estiver errado, Rosa, da comunicação é visual e não escrita na mensagem, não é? E, portanto, o impacto que existe em termos de rentabilidade numa empresa é real. Não é? E nós falamos de números como 1% na rentabilidade, falamos em números como 19 dias perdidos em média por ano num colaborador relacionados com baixas, com presentismo. Eu estou no trabalho, mas não estou. E obviamente isto reflete-se na empresa a diferentes níveis. E o apoio psicológico, eu aqui salientava que é uma das iniciativas que estão ao dispor e que devem ser implementadas nas empresas para efetivamente apoiar os colaboradores nestas questões que eles têm, que vivem no seu dia-a-dia. Porém não funciona, mas o seu resultado é maior se for acompanhado com outro conjunto de iniciativas que podem ir desde workshops a webinars unicamente explicativos ou workshops práticos em que permitem sim dotar o colaborador das ferramentas necessárias para gerir o stress, gerir a ansiedade, gerir aquele e-mail que eu recebi que não agradei, não é? Ou aquele ping que eu recebi e não agradei e perceber que não é pessoal, ou que se o outro enviou aquele é porque eventualmente o outro está chateado com qualquer coisa e portanto não é pessoal, há ali qualquer coisa que está fora do nosso controle e portanto não devemos levar como sendo pessoal. E sobretudo, alguns cuidados que devem ser tidos em conta quando é implementada toda uma ação de apoio psicológico, a confidencialidade, portanto, canais próprios de comunicação, não só para preservar o anonimato ou a confidencialidade do colaborador, mas também do vosso psicólogo, por causa do código deontológico que têm que seguir, e que ainda bem que o têm e que ainda bem que o seguem. Espaços, se for físico, fechado, sem ser e confidencial, portanto não poder saber-se quem esteve lá, quem não teve, isso permite, infelizmente hoje em dia não pode ser, não é? E uma abertura em termos de grátis, não é? A todos os colaboradores para permitir que possam ser feitos dentro do horário de trabalho, não é? Porquê? Porque é naquela altura que é necessário o apoio e, portanto, deverá ser nessa altura que será realizada a sessão. Uma curiosidade que eu achei bastante interessante da Rosa foi que normalmente, no início, quando estamos a ver novos colaboradores, poderá ser 1 hora por colaborador, mas com a continuidade da ação, obviamente o tempo reduz, porque
em primeiro lugar, já se conhece, o psicólogo já conhece o colaborador e, portanto, já existe uma relação e já existe um maior conhecimento. E, em segundo lugar, também porque passa a ser só, está tudo bem, e tens feito este exercício que eu te disse, tens feito esta metodologia que eu te disse, tens feito, e, portanto, existe aqui uma maior rapidez e um apoio mais preciso em cada um dos colaboradores. Faz sentido o resumo que eu vos fiz? Algum comentário, por favor? Algum comentário que gostassem de acrescentar? Eu posso acrescentar que, de facto, para além de tudo isso, é alertar apenas para a necessidade de ajustar as intervenções em função também da cultura empresarial. Isto são... Toda a gente saberá isto, mas é sempre bom realçar as características da população de colaboradores, bem como os tais tipos de problemas que são mais prevalentes e que são esses aferidos, tanto pela intervenção do apoio psicológico mais individualizado, mas também por inquéritos ou levantamento de necessidades de forma, por exemplo, anónima, não é? Que deve ser feito para percebermos qual é que serão as necessidades mais prementes em cada momento a trabalhar na empresa. Aquilo que acrescenta o apoio psicológico também individualizado. É porque não nos podemos esquecer que, e eu julgo que a Rosa também terá esta experiência, a grande maioria, eu posso falar em maioria das pessoas que recorrem a esta vertente do suporte que é oferecido nas empresas, vem falar da vida pessoal e não do trabalho. Sim, acredito que sim, acredito que sim. Eu abriria neste momento a questões, portanto, a quem está, aos participantes, eu sugeria que as colocassem no bate-papo e eu passaria a lê-las para darmos todo o apoio que necessitarem neste tema. Por favor, não tenham... Coloquem questões. Acredito que quer o Paulo, quer a Rosa estão ansiosos para poder ajudar nesta temática, não é? Diria aqui algum espaço. Se conseguir, claro que sim. Sim, não, é uma temática e eu por acaso eu já tinha essa noção, mas fiquei bastante sensibilizado com o que a Rosa diz e que o Paulo disse que 10% das empresas já estão a disponibilizar este tipo de serviço, o que é extremamente positivo, não é? Nota-se aqui uma alteração da massa empresarial portuguesa, não é? Portanto, o passar do colaborador meramente produtivo para um colaborador produtivo, mas com saúde mental. E, portanto, o reflexo da produtividade é imediato, sobe logo e tem-se um impacto bastante maior. Fiquei bastante impressionado. E aquilo que eu também tenho estado a observar na Bright Pea é que efetivamente é a realidade, não é? As pessoas perguntam, querem saber como é que se pode fazer, como é que não se pode fazer, é por aqui o caminho, na minha opinião. Ainda não tivemos nenhuma questão, mas não se coíbam e, por favor, coloquem, por forma a podermos apoiar no fundo. Aproveito este momento de espera por causa da estatística dos 10%. Eu estava aqui agora à procura do local onde tinha retirado essa informação e de facto esta informação, para além de ser pública, é de acesso, está disponibilizado, eu julgo eu, para todos, num dossiê vocacionado para as organizações, precisamente, que não só apenas tem, isso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a plataforma da Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas de qualquer forma depois eu faço chegar. Podia ter esse favor, Paulo. Mas de qualquer forma, só para informar, de facto, este trabalho que é apresentado neste dossiê foca-se não só nas dificuldades encontradas através dos estudos realizados em Portugal, mas essencialmente integrado na Europa e depois com algumas recomendações e com aquilo que os estudos indicam poder ser um contributo importante. Muito bom, muito bom. Continuamos sem perguntas, portanto eu se calhar íamos todos à nossa vida, calmamente, sem stress,
procurar. stress, Por tá. acaso nenhum de vocês tem uma horinha vaga para que eu me possa inscrever para fazer uma sessão, não é? Que bem preciso nos Não. dias de hoje. Neste momento as horas estão muito ocupadas, mas arranja sempre, isto arranja sempre. É bom sinal, é bom sinal. Exatamente. Eu queria agradecer também a quem Presente. teve connosco neste momentinho, nesta horinha. Os Sim, meus, senhor. os meus agradecimentos, quer à Rosa, quer ao Paulo e claro, a todos os participantes e que continuem a assistir aos webinars da Bright Peak. Vamos fazendo mais. Normalmente fazemos um de 15 em 15 dias com algumas temáticas. E convido também a visitarem um pouco o nosso site e o nosso LinkedIn. E se não forem ainda... como é que se está-me a faltar o termo? Se não estiverem inscritos no LinkedIn da Bright Bee, façam, porque nós vamos colocando sempre algumas novidades que podem ser úteis. E a todos, uma vez mais, obrigado e espero-vos encontrar mais vezes. Ok. Obrigado. Obrigada, boa tarde, Boa obrigada. tarde. Obrigada, Boa tarde.